Olá, amigos queridos, que estejam todos com a paz no coração e sempre confiando em Deus. Vamos dar início a mais uma palestra do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Iniciemos com o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai, Pai, nossas dívidas, assim como nós também devemos perdoar àquele que nos tem ofendido. Não nos deixes cairmos em tentações. Livrai-nos, ó Pai, de todo o mal. Que assim seja, com a graça de Deus. Meus amigos, nós vamos dar continuidade ao capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, nós já tivemos a introdução desse primeiro capítulo, desse início desse capítulo 4, nós já vimos, que esse nascer de novo, sabermos que não existe só essa vida e que ela se finda e que se perde, que se mistura ao todo Criador e que não seremos mais nada, mas nós aprendemos que somos espíritos eternos, que através das encarnações vamos aprendendo, reencarnando, desencarnando, e assim vamos nos habilitando a estarmos cada vez mais evoluindo, principalmente no que diz respeito à moral, que é o que Cristo veio nos ensinar. O progresso, o avanço moral. Então vamos lá à leitura. No último item nós vimos uma pergunta de Nicodemos, Então a Jesus. Vamos relembrá-la. Nicodemos perguntou: como isso pode acontecer? E Jesus lhe disse: sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo que apenas dizemos o que sabemos e que apenas damos testemunho do que vimos. E, entretanto, não recebeis nosso testemunho. Mas se você não acreditais quando vos falo das coisas terrenas, como acreditaríeis quando vos falar das coisas do céu? João, capítulo 3, versículo de 1 a 12. Bem, aqui nós vemos que Jesus, porque está num item que está falando sobre ressurreição e reencarnação. E Jesus coloca para Nicodemos: se vós, que sois o doutor da lei, não consegue entender o que eu estou dizendo das coisas da terra, que é a reencarnação, o nascer de novo, que são coisas da terra, esse renascer. Como é que vai entender se eu te falar das coisas do céu? Quando eu falar das coisas do lado espiritual? Então, é bem isso. O Jesus está fazendo essa colocação para Nicodemos, Que nós vimos que ele foi procurar Jesus. Como ele era um doutor da lei, ele foi escondido no meio da noite, fazer umas perguntas e dizer que sabia sim que ele veio em nome de Deus, pois para fazer e falar como ele fazia e falava, só podia ter sido enviado de Deus, mas foi escondido porque não podia e não queria ser visto. E aí Jesus diz isso. Não estava ainda na hora dele entender, porque se não entendia das coisas que aconteciam na terra e do que Jesus falava sobre a terra, como então poderia entender das coisas espirituais?
E aí, se nós vermos, né, quando eu pesquisei, eu vi que num dos trechos de pesquisa, que André Luiz, quando ele coloca, né, lá no Nosso Lar, pós-morte, foi mais ou menos em 1940, as pessoas, as pessoas influentes da Terra, queriam colocar como se fosse uma ficção científica e não como um relato da espiritualidade. Eles não achavam, não queriam usar esse termo. E alguns até acharam que, imagina, o que é isso? Como dizer isso? E como seria então, Jesus está perguntando quando ele fala isso para Nicodemos, há 2000 anos atrás, ele não teria mesmo essa condição de entender. Seria ainda muita informação para um povo que não teria como entender. E aí eles assim, nós ainda no tempo de hoje, 2022, muitas coisas a gente não consegue entender. Imagine-se lá na época em que Jesus aqui esteve. Eles não tinham olhos de ver e ouvidos de ouvir, e nem essa percepção, nem esse conhecimento que hoje nós estamos podendo buscar, né? E é por isso que nós vemos nessa passagem a incapacidade de Nicodemos entender sobre a reencarnação. Mas pensarmos bem, até hoje tem pessoas que não entendem. Tem pessoas que se você fala, olha, eu sou espírita, eu sei que existe a reencarnação, que o espírito é eterno, que temos a chance de reencarnarmos, não com o mesmo corpo, com a mesma fisionomia de Silvia que eu tenho agora, porque o corpo vai virar pó, vai ser esterco, vai destruir, vai misturar a terra. Muitas pessoas vão achar isso absurdo. Acreditam-se ainda na ressurreição. E então é isso. Mas vamos continuar nossa leitura, né? Item 6. O pensamento de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas relatadas acima, versículo 1 a 3. Se essa crença fosse um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la como combateu tantas outras. Longe disso, Jesus a confirmou com toda a sua autoridade e colocou-a como ensinamento e como uma condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insistiu acrescentando: não vos espanteis se vos digo que é preciso que nasçais de novo. Estas palavras, se um homem não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido de regeneração pela água do batismo. Porém, o texto primitivo trazia simplesmente não renascer da água e do Espírito, enquanto em algumas traduções a expressão do Espírito foi substituída por do Espírito Santo, o que não corresponde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital sobressai aos primeiros comentários feitos sobre os evangelhos, assim como isso será um dia constatado sem equívoco possível. Bem, aqui nós vemos que Jesus coloca, né? Se um homem não renascer da água e do Espírito. Aí mais tarde a Igreja Católica Romana usou o Espírito Santo, porque a água é o símbolo da vida, da geração, da criação. É o símbolo da vida corpórea. E o Espírito é o símbolo da inteligência, a inteligência da criação de Deus, né? Então a gente precisa estar bem atento a isso, porque algumas coisas foram mudadas das escritas antigas, mas porque na época
aqueles que faziam a lei da religiosidade queriam que fosse do jeito que eles interpretavam, para o bem deles. Continuando, para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é preciso igualmente entender o significado da palavra água, que foi empregado ali com um sentido diferente do que lhe é próprio. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. Acreditavam que a terra tinha saído das águas e por isso julgavam a água como elemento gerador absoluto. É assim que na Gênese está escrito: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre a superfície das águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão sob o céu se reúnam em um único lugar e que o elemento árido apareça, que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sob o firmamento. Então nós já vimos, né? A água é o símbolo da vida, por isso tinha tudo isso. Conforme essa crença, a água tinha se tornado símbolo da natureza material, como o espírito era de natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renascer da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam então, se o homem não renascer com seu corpo e sua alma. É nesse sentido que foram entendidas, naqueles tempos. E aqui, gente, nós vemos a palavra alma. Então a gente precisa lembrar de uma coisa. Kardec, ele sempre usa alma para o espírito que está encarnado. Por exemplo, eu, Silvia, que estou lendo, tenho uma alma, que é o meu espírito encarnado, presente no corpo. E espírito para o espírito desencarnado, para que a gente não confunda isso, tá? A mesma interpretação, aliás, é confirmada por essas outras palavras de Jesus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do espírito é espírito, as quais dão a exata diferença entre o espírito e o corpo. O que nasceu da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito é independente dele. O espírito sopra onde quer. Escutai sua voz, mas não sabeis nem de onde vem, nem para onde vai. Pode-se entender como alma do homem ou do Espírito de Deus que dá a vida. Desculpe, deixa eu ver de novo esse pedacinho, ó. Pode-se entender como a alma do homem ou o Espírito de Deus que dá a vida a quem ele quer. Não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Significa que não se conhece o que foi, nem o que será o Espírito. Se o Espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, se saberia de onde veio, uma vez que se conheceria seu começo. De todos os modos, essa passagem é a confirmação do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade de existência. Acontece que, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam, pois todos os profetas e também a lei assim profetizaram. E se quereis entender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Mateus 11, 12 a 15. Seu princípio da reencarnação expresso no Evangelho do apóstolo João podia, a rigor, ser interpretado num sentido puramente místico. Não acontece o mesmo nessa passagem do apóstolo Mateus, que não deixa nenhuma dúvida quando diz: ele mesmo é o Elias que há de vir.
Aqui não há nem sentido figurado nem símbolos, é uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam estas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquela época? Jesus as explica dizendo: se quereis entender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Portanto, João não sendo outro senão Elias, Jesus se refere ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. É outra referência à violência da lei mosaica, que determinava o extermínio dos infiéis para ganhar a terra da promissão, paraíso dos hebreus, enquanto, pelo ensinamento da lei de Jesus, ganha-se o céu pela caridade e doçura. Então aqui vamos pensar um pouquinho. O que Jesus nos coloca? Que os profetas que vieram antes dele, antes de Jesus, colocavam que se ganhava o reino dos céus pela violência, matando os infiéis, matando os gentios, conquistando a terra que pertencia a esses povos, que não seguiam o que eles queriam. E Jesus vem nos mostrar que não é assim. Ele diz: não entrará no reino dos céus aquele que não nascer de novo. E ensina que só a caridade é que paga os pecados, que os humildes, os mansos é que irão ao reino dos céus. Jesus vem nos mostrar que Deus é amor, que para entrar em seu reino é necessário praticar o amor. Não só falar em amor, é praticar, é pôr em prática no dia a dia, é olhar no olho da pessoa e falar bom dia, com vontade de que essa pessoa tenha um bom dia. Não por comodismo, por regra social, é o auxiliar, mas com vontade no fundo do coração. E sobre a reencarnação, até hoje, tem pessoas que não entendem, que não conseguem entender isso. E aí nós vemos que João Batista mergulha nas águas, que era para se limpar das crenças e imperfeições daquele homem velho que ainda havia nele, aquelas ideias antigas, aquelas crenças, Mas aí veio a Igreja Católica Romana, trouxe o termo batismo e já usou num outro sentido esse mergulhar na água, Já usou ali como nascer em Cristo, nascer para a igreja, Aí, se a gente pesquisar um pouquinho, a gente vai ver, Jesus foi batizado nas águas por João Batista. Por quê? Porque a partir daquele momento Jesus ia começar a profetizar, a pregar seus ensinamentos. E a partir dali, João Batista já tinha terminado a missão que veio fazer, Já tinha deixado ali nas mãos de Jesus o encaminhamento todo que Jesus veio nos trazer, nos ensinar para que mudássemos, seguindo as leis de Deus e seguindo o amor e a caridade. Vejamos, item 13. Essa passagem de Isaías é também muito clara sobre a sobrevivência da alma após a morte. Se após a morte os espíritos ficassem em algum lugar e lá permanecessem para sempre, teria dito: ainda vivem. Porém, ao dizer que viverão novamente, entende-se que deve voltar a viver, e isso só pode ser uma nova reencarnação. E qual é a passagem de Isaías? Aqueles que do vosso povo morreram,
viverão novamente. O que estavam mortos ao redor de mim ressuscitarão. Despertai o vosso sono e cantai louvores a Deus, vós que habitais no pó, pois o orvalho que cai sobre vós é o orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías 26, 19. Aí ele coloca: entendida de outra maneira, no sentido da vida do Espírito, o ensinamento desta passagem do profeta Isaías seria um contrassenso, uma vez que implicaria na interrupção da vida da alma. Analisada pelo lado da vida moral, seria a negação das penalidades e castigos eternos. Mas quando o homem morre uma vez e seu corpo separado do espírito está consumido, em que é que ele se torna? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver novamente? Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que minha transformação chegue. Aí já é uma passagem de Jó, que fala da mudança, da reforma. Quando o homem morre, perde toda a força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate até que chegue aquele que traga alguma transformação? Quando o homem morre, continua vivo ao acabar os dias de minha existência terrena. Esperarei, pois voltarei à vida novamente. Que é uma versão da igreja grega essa colocação. E aí nós temos o princípio da pluralidade das existências. Está demonstrado claramente nas três versões. Não se pode supor que Jó quisesse falar da regeneração pela água do batismo, pois ainda não o conhecia. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver novamente? A ideia de morrer uma vez e reviver faz entender que se pode morrer e reviver muitas vezes. A versão da igreja grega é ainda mais clara. Ao acabar os dias de minha existência terrena, esperarei e voltarei à vida novamente. Saio de minha casa, mas a ela voltarei. Não há dúvida que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, que foi confirmada por Jesus e pelos profetas de uma maneira clara. De onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia, suas palavras serão aceitas e respeitadas sobre esse ponto e sobre muitos outros, quando forem analisadas sem preconceitos. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maioria dos ensinamentos morais do Evangelho fica difícil de entender, e é por causa disso que existem interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que lhe restituirá seu verdadeiro sentido. É isso, meus amigos. Por hoje, nós vamos parar por aqui. E que tenhamos dias lindos de crença e fé em Deus, pregando e propagando esse Evangelho de Cristo em nossas ações. Até breve. Nosso carinho a todos vocês. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos no livro 2, capítulo 8, Emancipação da Alma. O item 3, Transmissão Oculta do Pensamento, pergunta 419, realizada por Kardec. Qual é a razão por que a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em muitos pontos? Já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se recorda do que aprendeu e o homem julga ter inventado. Assim, muitos podem encontrar a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, fazeis uma figura mais exata do que pensais. Cada um contribui sem o suspeitar para propagá-la. Nota de Allan Kardec. Nosso espírito revela assim, muitas vezes, a outros espíritos e à nossa revelia
aquilo que constitui o objeto das nossas preocupações de vigília. 420. Os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado? O espírito não está encerrado no corpo como numa caixa. Ele irradia em todo o seu redor, eis porque pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo no estado de vigília, embora o faça mais dificilmente. 421. Por que duas pessoas perfeitamente despertas têm muitas vezes instantaneamente o mesmo pensamento? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente os seus pensamentos, mesmo quando dormem. A nota de Kardec. Há entre os espíritos que se afinam uma comunicação de pensamentos que faz que as duas pessoas se vejam e se compreendam sem a necessidade dos signos exteriores da linguagem. Poderia dizer-se que elas falam a linguagem dos espíritos. Item extremamente interessante que Kardec nos traz, transmissão oculta do pensamento, porque cada um de nós provavelmente já vivenciou essa situação de estar pensando a mesma coisa que aquele ser que temos afinidade. Muitas vezes não precisamos nem externar ali o nosso pensamento, bem como compreender também por que uma excelente ideia pode surgir de repente para um encarnado num ponto, outro encarnado no outro ponto e tudo mais, com essa questão das ideias que necessitam muitas vezes ser propagadas. Então é bem interessante, e o espírito, como diz aqui, não está encerrado totalmente no corpo, preso, acorrentado. Ele irradia, então pode captar também as transmissões dos pensamentos da erraticidade, né, que estão ali no plano espiritual. Vamos ao item 4, letargia, catalepsia, morte aparente. Pergunta 422 de Kardec. Os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem geralmente o que se passa em torno deles, mas não podem manifestá-lo. É pelos olhos e os ouvidos do corpo que o fazem? Não, é pelo espírito. O espírito está consciente, mas não pode comunicar-se. 422A. Por que não pode comunicar-se? O estado do corpo se opõe a isso. Esse estado particular dos órgãos vos dá a prova de que existe no homem alguma coisa além do corpo, pois o corpo não está funcionando e o espírito continua a agir. 423. Na letargia, o espírito pode separar-se inteiramente do corpo, de maneira a dar a este todas as aparências da morte e voltar a ele em seguida? Na letargia, o corpo não está morto, pois há funções que continuam a realizar-se. A vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, mas não se extingue. Ora, o espírito está ligado ao corpo enquanto ele vive. Uma vez rompidos os laços pela morte real e pela desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito não volta mais. Quando um homem aparentemente morto volta à vida, é que a morte não estava consumada. E pergunta 424 desse item. Pode-se, através de cuidados dispensados a tempo, renovar os laços a se romperem e devolver à vida um ser que, sem recursos, morreria realmente? Sim, sem dúvida, e disso tem de provas todos os dias. O magnetismo é, nesses casos, muitas vezes um meio poderoso, porque dá ao corpo o fluido vital que lhe falta,
e que era insuficiente para entreter o funcionamento dos órgãos. Nota de Allan Kardec. A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Elas diferem entre si. Na letargia, a suspensão das forças vitais é geral, dando ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é às vezes espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética. Então, vejam que esse assunto é um assunto muito interessante. Como que pode ocorrer esta situação, né? Então, Kardec realiza ali as perguntas necessárias para o esclarecimento sobre esse item. Então, seja na letargia, onde o corpo tem totalmente as aparências da morte, como na catalepsia, que isso pode ocorrer parcialmente no corpo, essa aparência de que está, né, que o corpo está ali totalmente sem vitalidade, tanto uma quanto a outra são experiências que o espírito pode estar passando. Naquele livro que nós temos consultado, que é o Doutrina Espírita no Tempo e no Espaço, 800 verbetes especializados, da Aparecida Mircea Espada Borges, ela acrescenta um pouquinho sobre uma questão do livro Recordações da Mediunidade de Ivone Pereira, porque Ivone Pereira, na sua vivência na carne, ela passou por essas situações aqui. Então, vamos ver um trechinho do que a Aparecida nos coloca. A letargia e também a catalepsia é classificada como faculdade mediúnica e, quando mal orientada, pode acarretar prejuízos graves para o médium, dentre eles a loucura e a morte. A doutrina espírita, conhecedora do assunto, abre aspas, tira delas grandes ensinamentos e revelações em torno da alma humana e pode, por isso, curá-las, evitá-las, provocá-las, dirigi-las e orientá-las, fecha aspas. Advindo daí novos esclarecimentos científicos em prol da humanidade. Então, esse trechinho, como dissemos, é de Recordações de Mediunidade, o livro de Ivone Pereira. Explica Allan Kardec, na Revista Espírita de 1866, item 135, abre aspas, a letargia é uma suspensão acidental de sensibilidade nervosa e do movimento que oferece a imagem da morte, mas que não é a morte, pois não há decomposição e os letárgicos viveram muitos anos após o seu despertar. A vitalidade, para ser latente, não está menos em toda a sua força. E a alma não está mais descartada do corpo que no sono ordinário. Fecha aspas. Segue excerto de um caso interessante de letargia, citado na Revista Espírita de 1858, item 264, abre aspas. Podeis dizer-nos qual a diferença entre o sono natural e o sono letárgico? Resposta. O sono natural é o repouso do corpo. O letárgico é a exaltação da alma. Outra pergunta. Sofrieis durante a letargia? Resposta. Não. Outra pergunta. Como se operou vosso retorno à vida? Resposta. Deus permitiu que eu voltasse
para consolar os corações aflitos que me rodeavam. Outra pergunta e última. Desejaríamos uma explicação mais material. Resposta: aquilo a que chamais perispírito ainda animava o meu invólucro terrestre. Então, é uma explicação interessante aqui, que a Revista Espírita, que a Aparecida Mercy Espada Borges pinça da Revista Espírita, numa conversa com uma pessoa que passou por essa situação de letargia. E aí, a gente vê que aqui no final, ele diz que o perispírito ainda animava o invólucro terrestre. Então, é claro, na letargia não há separação, não há morte. Apenas o espírito se desprende ali, acompanhado do seu perispírito, mas o cordão fluídico ligado ainda ao corpo, embora o corpo esteja com a vitalidade em estado latente. É a vitalidade em estado latente. Portanto, o perispírito, que é o liame que liga o espírito ao corpo físico, estava ali ainda animando o invólucro terrestre de fluido vital. Então, bem interessante essa explicação aqui da Revista Espírita, como cita a Aparecida aqui. Agora vamos dar continuidade ao estudo e vamos para o item 5, que fala exatamente sobre o sonambulismo. E Kardec pergunta na 425, o sonambulismo natural tem relação com os sonhos? Como pode explicá-lo? Então vamos ver. O sonambulismo é um estado de independência da alma mais completo que no sonho, e então as faculdades adquirem maior desenvolvimento. A alma tem percepções que não atinge no sonho, que é estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está na posse total de si mesmo. Os órgãos materiais, estando de qualquer forma em catalepsia, não recebem mais as impressões exteriores. Esse estado se manifesta sobretudo durante o sono. É o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo, que se acha entregue ao repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com alguma coisa ou outra, se entrega a alguma ação que exige o uso do seu corpo, do qual se serve como se empregasse uma mesa ou qualquer outro objeto material. Nos fenômenos de manifestação física, ou mesmo da vossa mão nas comunicações escritas. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar e recebem imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou as causas exteriores e as comunicam ao espírito que também, se encontrando em repouso, só percebe sensações confusas e frequentemente fragmentárias, sem nenhuma razão de ser aparente, misturadas que estão de vagas recordações, seja dessa existência, seja de existências anteriores. É, portanto, fácil compreender por que os sonâmbulos não se lembram de nada e por que os sonhos de que conservam a lembrança, na maioria das vezes, não têm sentido. Digo na maioria das vezes porque acontece também serem eles a consequência de uma recordação precisa de acontecimentos de uma vida anterior e algumas vezes até uma espécie de intuição do futuro. Então Kardec fala um pouquinho aqui sobre o sonambulismo, né? E a gente acha que é alguma coisa assim muito, muito fora do normal, porque muitas vezes a gente escuta algumas situações assim, referente ao sonambulismo, muitas são as histórias que já nos contaram
que são incríveis de ouvir até por essa questão do estado dos sonambúlicos, né? Então, nós vamos estar vendo aqui mais um trechinho aqui que fala no livro dos médiuns sobre o sonambulismo. O sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor, trata-se de duas ordens de fenômenos que se encontram frequentemente reunidos. O sonâmbulo age por influência de seu próprio espírito. É a sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe além dos limites do sentido. O que ele diz procede dele mesmo. Em geral, suas ideias são mais justas do que no estado normal. Seus conhecimentos são mais amplos, porque sua alma está livre. No caso, o médium sonambúlico, pelo contrário, serve de instrumento a outra inteligência. O sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento e o médium exprime o pensamento do outro. Mas o espírito que se comunica através de um médium comum pode também fazê-lo por um sonâmbulo. No estado sonambúlico fica fácil essa comunicação. O sonâmbulo pode também comunicar-se com espíritos encarnados. Ainda Allan Kardec nos diz na Revista Espírita de 1867, de junho, no item 177, abre aspas, a dupla faculdade é um dos atributos da alma e tem por órgão o perispírito, cuja radiação transporta a percepção além dos limites da ação e dos sentidos materiais. A bem dizer, é o sexto sentido que é designado sob o nome de sentido espiritual. O sonambulismo e a mediunidade são duas variedades desse sexto sentido que, como se sabe, apresentam inúmeras nuances e constituem aptidões especiais. Fecha aspas. O sonambulismo pode ser natural quando ocorre independente da vontade do indivíduo, portanto, de forma espontânea. Pode ser magnético quando provocado através da magnetização, ou seja, pelo passe. Entre um e outro não há diferença. O sonâmbulo vê à distância como se estivesse presente no ambiente que descreve, pois sua alma para lá se transporta, enquanto o corpo permanece em repouso aguardando o momento em que a ela virá reanimá-lo. Nesses momentos de desprendimento, o corpo reflete as sensações percebidas pelo espírito, pois ele permanece ligado pelos laços fluídicos, né? Essas são as questões que, inclusive, vimos aqui na questão anterior 425. Pelo avançado da hora, nós vamos estar no próximo encontro dando continuidade sobre esse assunto, desse item O Sonambulismo, do Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 8, Emancipação da Alma. Agradecidos a Deus por mais esse esclarecimento junto a Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, nos despedimos até o próximo encontro.